todos muito bem-vindos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Eu não sei qual o horário que você vai acessar esse conteúdo, mas nós estamos iniciando hoje um programa muito especial. Pode Pensar com Cidinha Silveira, mas eu estou aqui sentada hoje somente para dar o start nesse programa que vai ser conteúdo de qualidade para você, telespectador, que vai consumir esse conteúdo quentinho. Hoje nós vamos falar sobre o poder do pensamento. Vigie o seu pensamento. Então vamos lá, eu vou entregar para a protagonista desse programa, que é a Cidinha Silveira. Muito obrigada, Karina, por estar me recebendo. E dizer também, né, que bom dia, boa tarde, boa noite, né, para você, depende aí desse horário. O que é importante é trabalhar um conteúdo aqui para que você possa refletir aí do outro lado no seu dia a dia e que as questões que serão tratadas aqui possam trazer a sua transformação e transformar a sua vida, com certeza. Que legal. Muito bacana, né? É um prazer eu estar aqui começando esse episódio, né? Um programa que vai ser seu, que vai ser nosso, né? Vai ser de muitas pessoas, porque afinal de contas, aquilo que você traz que vai ser insumo para que as pessoas sigam a sua vida de uma forma com pensamentos positivos, com pensamento em ordem. Eu que sou uma paciente sua, também fico muito feliz com isso, é um prazer. E eu quero que a gente comece a falar aqui um pouquinho, mas antes eu quero que você passe suas redes sociais, tudo onde as pessoas conseguem acessar, saber um pouquinho de você. Uhum. Bom, como você me disse, né? Você é minha paciente. Eu sou terapeuta, que é uma terapia do campo do pensamento, que utiliza de acupuntura, que a gente chama de acupressão, na verdade, para tratar de traumas, de perturbações e de pensamentos, porque é o tema que está aí. Além disso, também eu sou mentora de mulheres e palestrante também nessa linha do que a gente vai tratar aqui hoje. A minha rede social é o Instagram, @eucidinhasilveira, como também o canal do YouTube, @eucidinhasilveira, também onde você vai estar encontrando aqui os podcasts daqui para frente. Que legal. Como eu falei no início, hoje nós vamos falar sobre vigiar os pensamentos. Então, partindo aí para a gente iniciar a nossa conversa, qual o poder dos pensamentos hoje na nossa realidade? O poder dos pensamentos para nós, ele é total na nossa vida. Se a gente considerar que todo o ser humano é o ser pensante dentro de todas as espécies que nós temos dentro do planeta Terra. Então nós temos uma grande dádiva, que é o pensar. E tudo começa por onde? Pelo pensamento. Então nós somos um arquiteto da nossa vida. Tudo vai ter uma origem, seja do meu trabalho, seja do meu relacionamento, seja de algo que eu quero criar, tudo vai partir de um pensamento. Então é fundamental que é por isso que a gente fala, vigie o teu pensamento. Vigiar o teu pensamento é você fazer boas escolhas de bons pensamentos. Porque caso contrário, você vai se perder. E os nossos pensamentos, eles sofrem grandes influências no nosso dia a dia. Sejam eles influências positivas ou influências negativas. E essas influências, elas vai ter situações que pode ser deste momento atual, como a gente pode ter situações vividas no passado. Então, eu posso estar vivendo uma situação muito relacionada a uma experiência que eu tive na minha infância, e vou dizer mais ainda, influências até mesmo do ventre da nossa mãe. Nossa. Então, é muito sério isso. Então, situações que minha mãe passou numa gestação e que sustos, medos, inseguranças, isso eu já vou sentindo. Eu lembro disso? Não, isso está no meu inconsciente, Sim. que é uma mega blaster biblioteca imensa, que guarda tudo sobre o que de fato me aconteceu. E por falar em inconsciente, vale lembrar que o quê? Nós temos duas mentes. Na verdade, a gente tem mais, mas a gente se concentra nessa, Aham. com a grande contribuição que Freud deixou. Que é a nossa mente consciente, que é essa mente que a gente pensa, que a gente elabora, que a gente raciocina, que a gente tem memória de curto prazo, que a gente planeja. Essa é a nossa mente consciente. Que aqui a gente está justamente lidando com ela. E é uma mente que a gente tem como se fosse a ponta de um iceberg que corresponde a 12%. Mas ela é determinante.
Porque tudo que eu escolher estiver nessa mente é o que vai determinar que vai para o meu inconsciente. E o meu inconsciente, como eu disse, ele é um imenso arquivo, ele é uma imensa biblioteca. Tudo aquilo que me ocorreu desde a minha gestação, os meus primeiros anos de vida, estão todos nesse arquivo. Então, se eu passei por situações de violências, seja quais foram elas, físicas, psicológicas, infelizmente, inclusive, né, no corpo, como a gente chama de violência sexual, tudo isso está ali, está um trauma que está dentro desse inconsciente. E isso vai fazer o quê? E trazer influências no dia a dia. Sim. Que tipo de influências isso pode ter? Por exemplo, infelizmente, você vai ter situações de relações no seu futuro que vão estar associadas a esse tipo de situação que você viveu lá atrás. De forma inconsciente, você está o quê? Repetindo um padrão. Sim. Porque você ainda não lidou com essa situação, com essa emoção, com esse sentimento, com essa perturbação que você passou. Sim. Então você diz assim, no caso, desde o ventre da nossa mãe. Então, essa ligação que a gente tem através do cordão umbilical, isso que seria o fator predominante ou tantos outros fatores? Muitos outros, né? Inclusive tem o Dr. Bruce Lipton, que é um grande biólogo, ele traz inclusive um episódio de uma mãe que, por exemplo, estava grávida de 6, 7 meses, mais ou menos, e a mãe estava passando por uma situação de violência numa discussão que ela teve com o esposo dela, e o bebê pulava dentro do ventre dela, tipo, meio que pedindo socorro ali, porque Sim. aquele medo, aquela insegurança, né, que a mãe estava passando, ele também estava sentindo. Então, porque o nosso corpo, ele é vibração, ele é frequência, ele é energia, não tem como descolar. E a criança está o quê? Dentro da mãe. Então, ela está vivendo essa situação toda que Sim. está sendo passada ali. Então, tudo isso vem deste processo também. Imagine uma criança na infância passando por escassez, passando por situações de que ela é sempre agredida, que ela sempre vai ouvir que ela é incompetente, que ela não é capaz, que ela é burra, isso vai ficando o quê? Preso ali. Sim. E na fase adulta dela, o que se ela tem situações que infelizmente vão acontecer, o que ocorre? Tá lá dentro da biblioteca, tá lá no arquivo. Sim, tá no HD, né? No HD, exatamente. O inconsciente, ele faz o quê? Ele roda 40 bilhões de bits por segundo para saber se existe uma informação relacionada àquilo que você está vivendo naquele momento. Sim. Sim. Então, ele vai, o que ele faz essa busca, ele traz essa busca, obviamente, para o consciente, que ali vai gerar os pensamentos, os sentimentos da insegurança relacionada àquilo que você já viveu, porque é uma informação que está dentro de você. Sim. E isso acaba influenciando, né? Vamos supor, né? Aquela crença absoluta, né? Coisas que são lançadas, coisas que são faladas e a pessoa se torna um padrão. Eu sou isso daqui e ponto final, O que a né? gente chama de crença Crença limitante. limitante, exatamente. Que vai te bloquear, na verdade, para você avançar. Pensa, por exemplo, numa criança que, por situações da forma como ela agia, a mãe dizia para ela e ela queria ganhar um presente, alguma coisa, mas por conta de um comportamento e uma atitude, ela ouviu várias vezes: você não é merecedora. Numa fase adulta dela, vivendo uma experiência profissional, por exemplo, ela estudou, ela fez vários cursos, várias pós-graduações, e ela está numa situação que ela pode receber uma grande promoção e ela percebe que ela tem o quê? Capacidade para isso, porque ela tem uma formação. Porém, na verdade, no momento que ela pensa, eu vou para esta vaga, eu tenho capacidade para isso. Imediatamente vai rodar o programa para buscar dentro da mente dela se de fato ela é merecedora por aquele cargo. E é verdade. E é verdade. E você acredita o que externamente pode acontecer, né? Uma vez que o indivíduo é uma criança ainda, para existir essa quebra dessa crença limitante, porque eu tive, né, na minha quarta série, eu tive uma grande dificuldade de aprender conta de dividir. Uhum. Foi a única parte da minha vida que foi a dificuldade, e lamentavelmente meu pai não teve um tato assim, em vez de sentar comigo e falar assim, olha, vamos lá,
funciona assim, assim, assim. Não, ele me bateu muito. E eu criei um trauma até hoje, que se você falar de conta de dividir, divide tanto pra mim, eu não consigo. Uhum. Eu não consigo. Olha que interessante, você mesmo já trouxe essa questão que criou um trauma. Sim, O que que a gente precisa fazer? Voltar lá nesse passado com essa criança e trabalhar justamente o quê? Esta memória, esta imagem, essa lembrança que está aí. Por quê? Para o nosso inconsciente não existe passado, presente e futuro. Cada vez que você lembra, com certeza você sente o quê? Sensações no seu corpo, daquilo que você passou, na situação que você viveu. sim, Então eu tenho que voltar lá e trabalhar essa memória, trabalhar essa imagem. Porque ali estão envolvidos sentimentos de insegurança, de medo, de incapacidade. E na hora que a gente trabalha isso, ressignifica, e eu trago essa criança para esse momento, dizendo para ela que está tudo bem, que você estava num processo de aprendizado e que era normal você errar. Porque você era uma criança. E quando a gente faz esse processo de acolhimento com essa criança e a gente traz ela para esse momento presente e que fica tudo bem, pronto. Você já tirou ela daquele lugar. Porque o que acontece? A gente vai ficando presa nessas situações que vai acontecendo. E, inclusive, o doutor Augusto Cury diz, né, que há mais cárceres na nossa mente do que cárceres físicos na nossa sociedade. Por quê? Todos esses traumas, essas situações que a gente vive, a gente está sempre o quê? Rememorando, repensando o tempo todo, e isso nos prejudica. Por isso Sim. que isso vira uma crença limitante, isso vira um bloqueio. É. Se eu não resolver isso, eu não vou estar presente no presente. Sim. É como se eu tivesse guardei numa gaveta e não vou abrir. Exatamente. Né? Aquela gaveta de documentos velhos, antigos, fotos de familiares, né? Álbuns. É como se fosse isso, né? Eu não vou mexer nisso. Como a gente diz, na verdade, né? O avião, por exemplo, ele tem a questão da caixa preta, que ele tem todas as memórias que tá ali para que, Sim. se caso acontecer um acidente, você buscar o que originou e causou aquele acidente. A nossa caixa preta é isso, é esse nosso passado, são esses traumas que a gente precisa abrir. Se você não abrir isso, você não vai resolver a sua situação aqui e agora. Você vai ter situações que vão estar repetindo, você está repetindo padrões na tua vida o tempo todo. Sim. Então, a gente precisa curar isso. Por que a gente tem tantos quadros de depressão hoje na nossa sociedade? Porque você está preso no passado. A depressão é isso, é viver preso no passado. Eu não resolvi situações que eu vivi lá com meu pai, com a minha mãe, com um professor, com um tio. Se eu não abrir essa caixa preta e não resolver isso, isso vai continuar reverberando aqui. Seja num relacionamento afetivo a dois, seja numa relação profissional, seja numa relação de amizade. Isso é padrão. Então, é o que a gente diz, lição não aprendida, lição repetida. É fato. Porque você não criou, não desenvolveu um padrão de resolver as coisas que ficaram para trás, né? Você acaba deixando ali de lado, melhor não falar, melhor deixar para lá, e assim vai. Só que a vida só segue em frente. É libertador, né? É libertador porque você tem feito esse trabalho comigo e é libertador você conseguir aí se livrar de muitas coisas, né? De coisas que ficam na sua cabeça e que estabeleceram muitas das vezes um padrão, uma linha de pensamento e que às vezes você só cortando aquilo ali já faz as coisas fluírem. Exatamente. Né? Dá uma leveza. Às vezes, talvez quem tá vendo aqui, tá, mas eu passei por uma situação de violação, né, no meu corpo, uma violência sexual. E aconteceu isso, de fato. Só que acontece que no momento em que você viveu isso, você tem inúmeros sentimentos que estão envolvidos. E quando a gente faz um trabalho terapêutico, é justamente o quê? Você trabalhar todos esses sentimentos com você. Você vai esquecer isso completamente? Ficou um fato agora. Mas você não está arrastando todos esses sentimentos que estão te prejudicando no seu dia a dia. Essa é a diferença. Sim, sim. É se libertar. Exatamente, exatamente. Porque, afinal de contas, a vida da gente não é resumida
Essas não são, não é que a dor que a pessoa passou não é relevante, é fato que é, né? E existe aí justiça e outras coisas que podem fazer com que essas coisas sejam resolvidas sim em tempo hábil. Se Uhum. não, é ressignificar para prosseguir, porque afinal de contas nós temos aí uma vida inteira, né? Um propósito inteiro para ser cumprido na Terra. E essas coisas não podem, né, fazer com que isso barre você e crie uma crença limitante de que você não pode seguir partindo de que você teve uma dor, você teve uma circunstância. Não, se você, aonde ainda há vida, há esperança, né? E tem que ter expectativa de prosseguir, de seguir em frente. Tem uma. A gente falou um pouquinho, né, sobre os pensamentos são influenciados, que tipo de situações, né? Nós colocamos algumas situações. Você consegue citar mais algumas outras situações aqui que a gente possa falar sobre os pensamentos que são influenciados e os tipos de situações? Então, nós temos aí essa da infância, tá? Que pode ser na família, que é o primeiro lugar. E vale lembrar que a criança do 0 até os 6 anos, ela não tem inconsciente, ela só tem inconsciente, então ela só recebe. Então, a grande parte de todas as informações, elas estão ali no lar. Isso vai ser, assim, determinante para este ser, para a sua vida. Mas nós vamos ter também fatores que ocorrem nas escolas, com profissionais, né? Você pode ter, inclusive, na rua, né, com a relação com os amiguinhos, pode ter numa adolescência, já iniciando na vida profissional. Tudo isso pode estar influenciando, se você não souber lidar bem com o seu dia a dia. E lógico que se nós estamos no processo da infância e da adolescência, nós estamos em fase de formação. Então, nós somos influenciados por esse meio. Mas a gente precisa depois o quê? Olhar para esse meio para ressignificar. Eu não sou o que me aconteceu. Eu não posso mudar o passado, mas eu posso fazer um novo começo. E muitas dessas situações que eu falei do trauma, você não vai conseguir sair disso muitas vezes sozinho, porque é difícil, é uma ferida que está ali. E na medida que você mexe com essa ferida, ela sangra, obviamente. E muitas vezes em processos terapêuticos eu disse isso, vai sangrar, eu não vou negar. Mas vai sangrar para poder cicatrizar. Verdade. Porque senão essa ferida vai ficar aí, de tempos em tempos ela será aberta. Então, todas essas situações, elas estão nos influenciando no dia a dia. Inclusive, nos nossos relacionamentos afetivos também nós somos influenciados. Sim. Se nós não estivermos atentos ao que nos aconteceu e ao que nós estamos passando. Muitas vezes nós estamos o quê? Honrando a nossa mãe em situações que ela viveu, que é uma forma inconsciente de eu dizer, eu te amo tanto que eu vou viver a mesma história. É. E é verdade. É uma forma inconsciente, mas a gente faz isso. Sim. Por isso que eu preciso vigiar meus pensamentos, eu preciso tomar consciência para que eu mude, para que eu construa uma nova história. Entender que a história da minha mãe é da minha mãe, do meu Sim. pai é do meu pai. Eu honro essa história, eu respeito a vida que vocês me deram, mas eu vou fazer diferente daqui para frente. Sim, sim. Eu acho que a honra, né, chega a ser totalmente diferente Você citou um ponto que, assim, vamos supor, eu amo tanto a minha mãe, vou repetir as mesmas coisas que ela tem na vida, mas eu também tenho que olhar. Eu acho que as pessoas têm essa grande dificuldade, assim, de separar. Tá, ela é minha mãe, mas ela também é um ser humano. Vou esquecer Sim, essa parte aqui, que ela é minha mãe, eu honro ela, honro o sacrifício, honro coisas que ela fez por mim, mas ela também, como ser humano, é um ser errante, né? Que nem tem pessoas que falam, nossa, defende tanto. Aí o meu pai é sensacional, o meu pai é isso, o meu pai é aquilo. E também são seres errantes, né? Que erram ali. Eu consigo separar esse ponto, né? Eu honro os meus pais por muitas coisas que me fizeram, mas também teve as coisas das dores. Eu sei que houve um orgulho ali, né? E você falou com relação a feridas abertas, né? E a nossa pele, ela tem várias camadas. uhum, E se a gente deixa essas feridas abertas, enquanto você falava, eu pensei nisso. Eu acho que essas camadas são as questões, né? São uhum. família, é, Relacionamento escolar, relacionamentos, e cada partinha ali são camadas, né? São 7 camadas, né?
da pele. Então, Então, se a gente for ver, se a gente for seguir, eu não sei qual o nome dá para todas elas, mas eu acredito que cada uma delas tem, assim, o seu nome, dá para a gente considerar, até chegar numa cicatrização e a gente olhar, a cicatriz é ressignificação, né? isso, tá? E é um processo que você vai estar fazendo aí de recuperar esse processo histórico, como você trouxe a questão dos pais. Nossos pais também tiveram infância, eles também tiveram momentos difíceis, eles também passaram por violações. E eles, dentro daquilo que eles tiveram, eles fizeram o melhor com o que eles sabiam, com o que eles tinham, eram os instrumentos que eles tinham. Sim. Muitas vezes a gente olha para os nossos pais como adultos, heróis, que já está tudo certo, pronto, acabado, que não poderiam errar. É. Não, a gente tem que olhar para esse passado. Poucos de nós perguntamos como foi a infância dos nossos pais. Verdade. Muitos de nós não sabemos como foi a relação com pai e mãe, com os avós, se é que teve avós, se é que teve pai e mãe presente, porque muitos nem tiveram. Quantos muitas vezes perdeu uma mãe no parto? É. Foi criado, né, por uma tia ou por uma irmã mais velha. Então, nós vamos ter sempre situações aí. A gente precisa buscar conhecer, né, esse processo, porque conhecer, meditar é buscar o quê? Transformar. Isso. Porque se eu não conheço, eu desconsidero historicamente tudo isso. Exatamente. Então, hoje nós vivemos numa sociedade que ou ela está presa num processo de depressão, como a gente está falando aí, né, de passado, tá? Ou você tem hoje essa questão da síndrome do pensamento acelerado, que é o SPA que a gente fala, não é o SPA lá, né, do Sim. prazeroso, gostoso, mas que é essa coisa desse acúmulo de pensamentos que a gente tem, e que nós estamos tendo o quê? Um problema seríssimo, que é a síndrome do pânico, que está ligado o quê? A ansiedade. É. E o que é a ansiedade? É a expectativa do futuro, né? É o medo É, do o medo. desconhecido, é o medo do futuro, é o medo se, por exemplo, será que esse mês eu vou conseguir o valor que eu preciso para pagar um aluguel, para pagar as contas? O que vai acontecer? O medo da doença, o medo da morte. Então, a gente tem medo do desconhecido, É verdade. da qual nós não controlamos. Nós não temos controle sobre esse futuro. E esse medo, muitas vezes, ele vai crescendo e vai tomando forma. E a gente deixa o quê? Que isso determine a nossa vida. Verdade. Por isso que você tem síndrome do pânico, você se desespera nesse processo. Porque você está olhando para algo que você não sabe, que você não controla. O futuro, ele é um vir a ser. E o futuro, ele é uma ilusão. Ele não existe. É. O único momento que existe na nossa vida é esse aqui, que nós estamos aqui agora. Onde você está é aqui agora, é o presente. O passado é passado. O futuro é um vir a ser. É. Esse futuro ele vai depender do que eu estou vivendo nesse momento presente. É verdade. É fato. E isso que nós temos que fazer é uma manutenção para o nosso futuro, né? Uhum. Tudo que nós alinhamos com relação ao nosso pensamento, embora, né, as pessoas estejam aí trazendo até doenças para si, né, por essa expectativa muito aguçada com relação ao futuro, o que a gente fizer nesse presente vai gerar nas consequências do nosso futuro. Embora não temos o poder de adiantar ele assim, no nosso pensamento, de ficar com a expectativa muito grande. Se a gente fizer aqui certinho, a gente vai chegar lá saudável, com uma mente saudável, né? Isso. Então, baseado em tudo isso que a gente está falando, o que controla os nossos pensamentos? Acho que até antes de eu responder isso, Karina, tem uma questão importante. A gente tem que saber que a nossa mente é magnífica. É maravilhosa. Mas ela também é perigosa e assassina. Tudo depende de como eu alimento os meus pensamentos. Porque se eu não souber alimentar a minha mente com os bons pensamentos, eu vou descer o quê? Num penhasco. Porque esse controle, ele tem que ser permanente e contínuo. Por isso que a gente começou, vigie seus pensamentos. Porque tudo vai começar no pensamento que gera uma emoção, que gera um sentimento, e se isso roda durante um bom tempo, vai gerar uma doença. E corpo não dói. O que dói são as nossas emoções.
Então, é fundamental que a gente olhe para isso, né? Que a gente cuide disso, tá? A nossa mente é que nem como um carro, que você precisa o quê? De um condutor. Sim. Sentado no volante, atento aos retrovisores, aos para-brisas, né? Se é um carro mecânico, no câmbio para fazer as trocas de marcha, nas embreagens. Você tem que estar atento ali o tempo todo. Porque se você não estiver atento, você vai o quê? Bater o carro no da frente, ou vai resvalar na lateral, ou você vai, inclusive, o quê? Atropelar alguém, ou até matar alguém se você não estiver atento. Na nossa mente é a mesma coisa. Se a gente não estiver vigiando os nossos pensamentos, nós estamos colidindo, nós estamos batendo. É. Então, nós precisamos estar sentado no banco da direção, dirigindo, gerenciando esses pensamentos o tempo todo. Então, é fundamental que a gente faça isso. Saber que o meu futuro, ele começa o quê? Aqui no presente. Se eu, na verdade, por exemplo, pensar que os meus pensamentos, como a gente diz, são sementes, vamos comparar isso, tá? E se as minhas sementes rodam o tempo todo, eu não sou capaz, eu não vou conseguir tal coisa, eu não tenho dinheiro para isso, eu peguei o resultado do exame, eu já estou doente. Então eu começo a alimentar isso, que tipos de semente eu estou semeando para mim mesma? Lá para o meu inconsciente. Porque o meu inconsciente, ele é fértil. Tudo que eu pensar, ele está recebendo. E o que ele vai me devolver de volta? Aquilo que eu enviei. Então, é fundamental que a gente controle os nossos pensamentos. Lao Tzu, que foi um grande filósofo da antiga China, e ele fala, observe os seus pensamentos. Os seus pensamentos são palavras, as suas palavras são ações. As suas ações vão gerar seus hábitos, os seus hábitos vão gerar o seu caráter, e o seu caráter será o seu destino. Olha, forte. Então, tudo começa pelo nosso pensamento. Sim. Então, nós precisamos ter essa vigília constante. E como você perguntou, o que é que controla os nossos pensamentos? Primeira coisa é a gente se manter presente no presente. Sim. No aqui e no agora. É focar no aqui e no agora. Isso é fundamental que a gente faça isso. Uhum. É eu estar sentada no banco do motorista da minha mente, controlando o tempo todo, vigiando. É fácil? Não, mas também não é impossível. Sim. Toda vez que eu tiver um pensamento, eu não sou capaz, eu posso substituir, eu sou capaz. Sim. Porque o meu cérebro, ele possui uma neuroplasticidade. E eu posso moldar isso. Do mesmo jeito que eu fico repetindo eu não sou, eu posso dizer eu sou. E ela não sabe distinguir o que é uma inverdade, né, uma mentira, de uma imaginação. Então, para ela é tudo igual. Se eu determino que é isso e eu foco nisso, é o que vai acontecer. Sim. Esta é a primeira coisa, focar no momento presente. Eu estou aqui agora. E aí, como eu estou aqui agora, por exemplo? Estou aqui com vocês, estou totalmente o quê? Compenetrada aqui. Uhum. E a gente pode, nesse momento de estar aqui no agora, quando a gente está dirigindo, também a gente está aqui no agora, porque senão a gente vai cometer É besteira. verdade. Mas em casa, por exemplo, nós mulheres, você está ali, ou mesmo os homens, né? No momento que você está lavando uma louça, por exemplo, você pode o quê? Estar, inclusive, fazendo uma meditação ativa. Sim. Eu estou ensaboando um prato, um copo, eu estou vendo o que a espuma, a textura daquilo que está na minha mão, a água que depois vai escorrer. Essa atenção, ela é fundamental. Uhum. Sim. Isso talvez, assim, Cidinho, eu vou te fazer uma pergunta para ver, ver se a gente consegue, se eu consigo me expressar de uma forma legal. Pessoas que têm os desvios de atenção, que se chamam os TDAH, né? Uhum. Você comentou sobre a espuma. Tem gente que não vai prestar atenção nisso, que vai ficar ali, tá, eu tô fazendo e tal. Existem pessoas que vão buscar ali um remédio para conseguir focar. Ela foca no pensamento ou ela foca nas ações externas que deveriam ter mais atenção e ela não consegue? Como que é isso?
Então, a gente tem situações aí, eu não conheço profundamente, né? Não sou da área médica, né? Mas tem Sim, pessoas que precisam, obviamente, para trabalhar a questão dos neurônios, né? A questão das sinapses, para auxiliar nesse poder do foco. Mas o que que a gente tem aí? Como eu disse, pegue coisas que de fato te prenda o quê? A sua atenção. Comece fazendo o que você gosta, sim, que te dá prazer, que onde você vai manter a sua atenção. Porque é isso, você está devolvendo para você. Hoje nós temos, na verdade, inúmeras situações para que a gente se perca. Você tem redes sociais, você tem os streams, né? Que é uma Netflix, você tem uma Amazon, você tem diversas situações hoje para você o quê? Tá se perdendo diante disso. sim, Então, são muitas coisas para a gente poder se dispersar. sim. E eu preciso selecionar bem isso. Então, a nossa mente ela é totalmente o quê? Reprogramável o tempo todo. É isso que a gente precisa. Eu tenho um amigo que ele tem 64 anos, ele é advogado. Faz 3 anos que ele descobriu que ele era dislexo. Olha, Uma amiga dele conversando com ele falou: Olha, não sei não, você não quer fazer um teste? Ele fez, e ele descobriu. Como é que você fez faculdade? Porque o dislexo, né, ele tem dificuldade para poder o quê? Estar aham, atento. Tem a questão da troca, porque tem a questão que ele vê espelhado. Então, uhum. imagine, ele disse: Bom, primeira coisa, eu nunca podia chegar atrasado. Eu sempre sentava o quê? Na primeira carteira de frente para o professor. Minha atenção Olha, era total. aham, Então, pensa, se um dislexo, e a minha mentora de hoje também é dislexa, né, e ela fala disso, o quê? Eu tenho como treinar, eu tenho como moldar. é possível, né? É possível. Querer é poder. Uhum, Então, sim. dá para se fazer isso desde que eu tenha o quê? Situações que eu estou fazendo, que são prazerosas, que eu vou focar e vou fazer aquilo. E vou ser determinada para isso. Ah, que legal, venceu sem Sim. saber. Uhum. Que legal, né? É isso que é bacana. Tá? Então, é fundamental a gente trabalhar. Então, o primeiro passo para a gente controlar é essa questão de estar presente no presente. O segundo passo é o quê? A gente procurar meditar. E meditar não é aquela coisa, né? Buda, É, que não pensar em nada, porque sim, é essa visão que a gente tem. Até porque a hora que você para poder meditar, vem inúmeros pensamentos e você fica com raiva, não vou pensar nisso. Não, muito pelo contrário, a gente precisa começar a dizer, olha, depois eu cuido disso. E como é que eu vou entrando nesse processo meditativo? Observando a minha respiração. Porque a gente não respira corretamente. Qual é o problema de quem tem ansiedade? Respira da ponta do nariz para baixo. E falta o quê? Oxigênio no nosso cérebro. Por conta do quê? Da respiração profunda. nossa, e por isso que afeta, né? Tantas vezes ficam pessoas aí, nossa, tô com falta de ar. Sim. Ai, tô passando mal, tô sufocada. O problema tá concentrado aqui, né? Assim. Exatamente. Aqui na ponta do nariz Sim. para baixo. Até no filme Divertidamente, se a gente observar o boneco da raiva e o boneco da ansiedade, eles não têm nariz. Nenhum dos dois. Olha, é verdade. Porque quando a gente está com raiva, a gente também não está respirando. E quando a gente está ansioso, também a gente não respira. E é fundamental a gente fazer essa prática da respiração profunda. Porque a hora que você respira, você está enviando o quê? Ar por oxigênio para o seu cérebro, que está ali trabalhando, e que depois, quando você vai o quê? Soltando, você está liberando toxinas. E o cérebro está mandando uma mensagem para o coração que tudo está sob controle. Sim, Que não precisa correr, que não precisa fugir. Então, o processo meditativo começa por processos de respiração. Observar a respiração o tempo todo. Você faz esse processo 5 vezes repetindo, você pode ver que o quê? Baixa a tua pressão arterial. Eu vejo isso todas as manhãs. Se eu acordo um pouco agitada, que eu tenho que aferir minha pressão para fazer exercício, a minha pressão está 13, 14. Eu meditei, eu baixei, ela vai para 11, ela vai para 10. olha. Então, o nosso corpo é essa máquina perfeita. Então, o meditar começa por aprender a fazer respirações profundas, porque daí você vai serenizando a mente, você vai diminuindo a quantidade de pensamentos, e aquilo que você está precisando de uma resposta, você vai encontrar, porque está dentro de você. Porque você parou para poder prestar atenção naquilo. É. E a resposta vem.
Ah, vem. Eu sei que vem porque eu tenho praticado isso. Algumas vezes eu tenho falhado, por quê? É até uma pergunta. Existem pessoas que ficam pensando, pensando, pensando tanto que vai dormir pensando e não dorme? Sim, causa insônia. Por quê? O cérebro entende o quê? Que ele precisa continuar trabalhando, 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 ele não se desconecta e você vai ter insônia. Ou se dormir, é um sono raso, não é o sono REM que a gente fala. Uhum. Nosso sono profundo, ele vai nos levar a ter sonhos. Então, os nossos sonhos, eles estão no nosso sono profundo. E tem gente que fala, eu não lembro o que aconteceu essa noite. Não lembrou por quê? Porque o sono ficou na superfície e você acorda extremamente cansada É, por conta do excesso de pensamentos. Então, meditar é fundamental a gente fazer isso. Parar algumas vezes no dia, fazer essas respirações profundas, fazer esse momento de escuta interior. sim. Fundamental. E um outro passo importante é a gente procurar entrar sempre em contato com a natureza. Se possível, ir num parque, tirar o sapato, né? Você andar descalça, sentir a grama, parar, sentar, observar o sol, os pássaros, a água. Esse é o momento de estar presente também. É verdade. Então, a natureza, o pensamento tem tudo a ver, né? Sim, Tá tudo alinhado. tudo alinhado. Então é fundamental que a gente faça isso, que a gente desapegue desse passado, que a gente se foque nesse presente, para que a gente conquiste para o futuro. Por quê? O meu futuro depende do meu presente, É, do que eu estou fazendo aqui e agora. Eu só vou colher amanhã o que eu plantei hoje. sim. Então cabe pensar, como é que está a minha vida hoje? O que eu semeei ontem, semana passada, o mês passado, os anos que se passaram? O que eu tô colhendo hoje é resultado do que eu plantei. Exatamente. Trazendo até um versículo bíblico, né, que alinha, né, muito isso. Tem um versículo que fala: Bem sei eu o pensamento que tenho sobre vós para vos dar o fim que desejais, Exatamente. né? Então, assim, se existe uma conexão entre céu e terra, os pensamentos do Criador, ele sabe os pensamentos que ele tem a respeito de nós, que somos criatura, né? E se a gente estiver alinhado nesse presente, a gente deseja coisas, a gente pode desejar com muito equilíbrio coisas para o futuro. E esse desejo alinhado, como está em conexão com Deus, não vai ser ansioso, né? Sim. E olha que interessante isso que você está dizendo. No presente eu tenho um pensamento de que eu quero, por exemplo, almejar que é uma casa. E eu tenho um exemplo concreto de uma aluna mentoranda minha, Sim, que ela inclusive, né, fez inúmeros cursos e tinha muito medo de se lançar. Medo da crítica, medo disso, medo daquilo. E eu falei, vem fazer o processo comigo para que você perca esse medo, porque você está preparada. Senão você vai viver de uma obesidade intelectual. Vai fazendo curso, mais curso e nunca vai entender que você está pronta. E assim foi. E dentro desse processo, a gente trabalha a questão de planejar para 3 anos, para um ano, para os próximos 3 meses. E uma das coisas que ela trouxe era vender a casa dela, ela ter uma chácara, onde o sonho dela é ter um ambiente onde ela vai trabalhar com as pessoas dentro do processo terapêutico, e ali ela vai que auxiliar a transformação delas pela terapia que ela faz, que são várias terapias integrativas. Nós fizemos planejamento para 3 anos e ela colocou a venda da casa pelo menos em um ano. E aí, ok. O que aconteceu? E eu falei para ela: projeta a casa que você quer, né, o tamanho onde você quer, a chácara e tudo mais. Isso ela fez. Em julho desse ano, ela mudou para casa que olha, ela tinha colocado no planejamento. olha que coisa. E quando a gente foi fazer um trabalho juntas em São Félix e ela me mostrou a foto, a casa tinha acabado de ser construída. Sim, E ela me mostrou, e aí eu falei, me desculpa a curiosidade, ela me falou o valor, eu falei, mas essa casa vale 3 vezes mais. meu Deus. Então, olha o poder que a gente tem no nosso pensamento. Olha. No pensar, criar, Aham. né? Deixar isso, sentir, e eu entrego. Eu vou ficar de braços cruzados esperando que a casa caia? Claro que Não. não. Eu vou continuar trabalhando no dia a dia, porque eu sei que esta casa já existe.
E, de fato, ela já existe num plano invisível que eu não acesso. Sim, Mas o meu trabalho vai trazer ela para cá o quê? Concreta, real. sim. Olha, eu sou prova viva disso, em muitas coisas. Esse ambiente aqui que nós estamos fazendo podcast também foi muito desejado. Em 2015, eu passava de moto com meu esposo e eu estendia minhas mãos para esse bairro e falava: um dia eu vou morar aqui. Então, Assim como outras situações. Nossa, se eu tiver aqui falar, eu vou falar de muitas situações. Quando criança também, eu foquei em um condomínio. Eu falei assim, um dia eu vou ter um apartamento aqui. Eu via meus amigos subindo da escola, sempre naquele condomínio. Eu falava, eu quero, eu preciso ter um apartamento aqui. Mas eu vou estender minhas mãos, que é um ato de fé meu. E hoje nós temos apartamento lá então. naquele lugar. E eu procuro. É muito legal você resgatar isso, né? Quando eu entrei, eu não entrei com o pé direito, nada disso, mas eu entrei agradecendo. Eu entrei Perfeito. agradecendo. Assim como eu entrei aqui nesse lugar também agradecendo. É muito importante, né? Fundamental a gente praticar a gratidão, inclusive antecipada. É, Porque você já acreditou que é seu e você entregou, você sim. soltou. Sim. E eu tenho outras metas, hein? Na rua de baixo já tá mirada, sempre passo lá, coloco minhas mãos e logo, logo eu vou contar isso pra vocês. Legal. Eu tenho uma prova viva em casa, né, com a minha irmã. A minha irmã sempre assim me teve como um exemplo para ela, né? Eu sou a mais velha, era a caçula, a pequenininha que estava sempre junto. E com 9 anos de idade, ela foi viver uma experiência com troca, né, de experiência, intercâmbio das crianças, num país da América Central, e ela voltou lá dizendo que ia ser médica. Eu falei, vai ser médica como? Meu Hum. pai já tinha falecido, eu tinha 21 anos, e ele faleceu, eu tinha 18, e era rimo de família. E ela, eu vou ser médica. Eu falei, vai ser médica como? Nós morávamos num bairro muito simples, muito vulnerável. O que a gente fazia, na verdade, era para se alimentar e pagar as contas. Eu falei, vou num curso de medicina, vamos pagar 5 mil, eu ganho 1/5 disso, não tem condições. E aí foi muito interessante que ela era muito inteligente, muito esperta, muito extrovertida. O que aconteceu depois dela dizer isso? Pessoas que estavam próximas de nós percebendo, falou, essa menina tem futuro, a gente vai investir nela. Eles pagaram bolsa para ela para estudar numa escola particular desde então. E ela foi até o primeiro ano do ensino médio. Quando eles disseram que não dava mais, ela falou: bom, eu vou para uma escola técnica. E ela foi para uma escola técnica, ela falou: bom, eu quero ficar dentro da área da saúde. Foi fazer nutrição. E no último ano de nutrição, ela veio morar comigo. E aí veio uma grande oportunidade, que foi receber a bolsa para fazer medicina fora do país. Olha só. 100%. E hoje ela é médica, ela coordena um pronto-socorro de uma rede de um hospital em Campinas. Olha. Ela tinha 9 Ai, isso é anos. sensacional. 10 É, anos depois ela estava embarcando. é sensacional isso, porque se as pessoas soubessem o quão poderoso o pensamento, para comigo funciona, o pensamento alinhado com a fé, porque andam Uhum, é juntos, isso né? mesmo. Andam juntos, que é um outro fator aqui, Cidinha, se me permite, que é uma prova, assim, testemunhal que eu tenho, que eu posso dizer, afirmar, quando eu sofri o acidente que eu comentei com você, eu usei uma palavra determinante que Deus falou comigo um tempo atrás, que eu iria pisar em lugares, através de trabalhos que eu gosto de fazer, né? E quando eu sofri acidente, eu perdi o movimento das minhas pernas. E eu falei para Deus, assim que meu esposo me tirou da van e eu estava deitada na rodovia, esperando o resgate. Eu olhei para o céu e eu disse: Deus, o Senhor me disse que eu pisaria em lugares. Sendo assim, eu não sei de que forma vai acontecer, mas eu acreditava piamente de que eu andaria novamente. O meu Olha isso. pensamento, não pensei nada ao contrário, não Sim, tive dúvida. Na UTI, até fazer a cirurgia, não tive dúvida. é isso. O meu pensamento estava alinhado de que eu iria pisar nestes lugares onde meu pensamento já mirou também. Então, e aconteceu. E foi instantâneo, assim, né? Terminou a cirurgia e, de fato, eu andei, né? Depois de 20 e poucas horas,
eu já estava ali, né, passada a recuperação, eu já andei novamente. Olha o poder que a gente tem Não dentro é? de nós. É, Que é cuidar muito bem desse pensamento. Você disse a palavra-chave, que é acreditar, que é fé. sim. Né? A gente tem a passagem bíblica que diz: fé transporta montanhas. Quais são essas montanhas? As nossas dificuldades, os nossos desafios, é isso. Essas são as nossas montanhas. Se eu consigo transpor todos esses desafios, todas as minhas dificuldades, meus medos, minhas inseguranças, não tenha dúvida que aquilo que você desejou, que você pensou, já é seu, já existe. É fundamental que a gente trabalhe isso. A fé, ela é desafiante, né? Sim. Mas tem também, né, que a gente vai dizer, a fé sem obras é É morta. morta. Eu preciso ter ações É. para que as coisas aconteçam. Não adianta dizer eu acredito e eu ficar esperando cair no meu colo. É, Não é assim que funciona. é, Trabalhe. Pode demorar 1 mês, 2, 3, 1 ano, 2 anos, mas vai acontecer no seu devido tempo. E nesse tempo você está sendo preparado. é, É isso que está acontecendo. sim. É verdade, tem muitas pessoas que não conseguem alinhar isso e ficam nessa sem ação e acabam vivendo uma vida totalmente sem propósito, sem fundamento, Uhum. e às vezes abrem mão até de viver um amor, Sim. né? Vamos supor, tinha fé, eu gostava daquela pessoa lá na minha infância, mas você não lutou, você não criou ocasiões, né? Tem muitas Sim. pessoas que sofrem por isso, né? E Sim. aí a gente tem esse montão de gente cheia de depressão, cheia de coisa, né? Que foi falado aqui. Muito legal, Cidinha. Sim. Muito legal conversar sobre isso. Vigie seu pensamento, conforme foi falado aqui. Uhum. Cidinha, vamos partir para o final, para você fazer um desfecho, para você falar do programa, né? O Pode Pensar, que está só começando. Uhum. Fale lá para aquela câmera o conteúdo, a expectativa que as pessoas podem ter através desse conteúdo que você vai fornecer, do seu tempo que você vai doar aqui. Bom, um recado fundamental aqui, antes de dizer o que vai acontecer, é semeie boas sementes no seu pensamento. Porque você terá colheitas maravilhosas se você vigiar, cuidar de toda essa semente que você colocou, não tem como dar errado. Isso é experiência própria, Karina contou aqui, e das mais de quase 900 pessoas que eu já atendi, que têm as suas vidas transformadas porque aprenderam a fazer isso. Deixa de ter problema? Deixa de ter dificuldade? Não sabe, às vezes, algumas coisas? Tem problema, às vezes tem dificuldades, mas sabe cuidar da sua mente, sabe cuidar do seu pensamento. Então, a proposta aqui é o quê? É auxiliar você para que você possa pensar de uma forma correta e que você possa construir uma vida extraordinária. Saiba trabalhar com as suas emoções, com os seus sentimentos, para que você se livre de crenças que estão te limitando, que estão te bloqueando, que você crie crenças fortalecedoras para o seu dia a dia, que vai o quê? Mudar a sua vida e você, obviamente, vai impactar a vida das pessoas também. Então, a proposta desse programa é fazer o quê? Com que você que está aí do outro lado, me vendo, me ouvindo, com que a gente vai conversar, traga isso para a tua vida e transforme a sua vida. Esta é a proposta. É isso, pessoal. Muito obrigada a vocês que acompanharam até aqui. Cidinha, muito obrigada pela oportunidade de poder, né, estar aqui com você iniciando esse programa que vai trazer conteúdo de muita qualidade, conteúdo muito rico para você alinhar seu pensamento, sua vida, vigiar os seus pensamentos, que foi o tema que nós falamos hoje. Até a próxima, meus amigos. E, Cidinha, muito obrigada, mais uma vez. Muito obrigada, estou muito honrada mesmo, por isso que eu estou agradecendo várias vezes aqui, tá? Um beijo grande para vocês. Até o próximo episódio.